Olá. Olá, espero que todos estejam bem. Eu me chamo João Gabriel, sou psicólogo, pós-graduado em gestão de pessoas e departamento pessoal. Atualmente trabalho no RH da Análise. Bom, hoje então vamos falar aí sobre um dos subsistemas mais importantes, na minha percepção, na minha visão, né, dentro do recursos humanos, né? Estamos falando aí do recrutamento e seleção. Vamos dar início então. Bom, os objetivos da aula, né? Está aí entender, compreender o papel do recrutamento e seleção nas empresas, né, nas organizações. Temos aí como objetivo da aula também compreender como estruturar a vaga, né? Também compreender aí sobre um processo eficiente, né? Conhecer um processo seletivo do início ao fim. Dentro das terminologias que são usadas aí no RH, a gente está falando aí do end-to-end, que é quando a gente anuncia e cuida do processo de recrutamento e seleção de ponta a ponta, né? Buscamos aí também compreender nessa aula como identificar, né, e evitar os erros no momento da contratação e, por fim, aí, em compreender como diminuir a rotatividade com escolhas mais assertivas. Bom, como surgiu o recrutamento e seleção? Eu acho que nesse momento é interessante a gente voltar aí um pouquinho antes, né? A gente aí lembrar sobre como surgiu a indústria dentro aí no momento de globalização, né, dentro aí do nosso mundo. Bom, esse momento da industrialização foi necessário que muitas pessoas que estavam aí, né, na área rural viessem para a área urbana, né, e nesse momento quando a gente fala no momento da indústria, quando surgiu a indústria, vem aí muitas teorias, né, como o Fordismo, o Taylorismo, posteriormente o Toyotismo, né, que vão ser estruturas clássicas aí de modelos de trabalho, né, e pensando dentro dessas indústrias, dentro dessas fábricas, como que se dava um trabalho, né? Eram trabalhos aí que envolvia a repetição de muitos movimentos, né? Eu escuto falar que os colaboradores, né, os funcionários daquela época eram vistos como uma própria extensão da máquina, né? E acabava que, por isso, não existia tanto a necessidade, né, nesse momento, desses funcionários, desses colaboradores, né, terem talvez uma capacitação específica para atuar ali, né, na operação da fábrica. E por isso, né, diante aí sobre recrutamento e seleção, as contratações eram realizadas por indicação, não existia aí uma avaliação técnica robusta, né? Também não tinha necessidade de uma avaliação técnica mais robusta, né? E, consequentemente, acabavam existindo alto índice de erros. Hoje em dia, já vamos falar aí de ferramentas estratégicas para encontrar profissionais alinhados às necessidades da empresa, né? Eu trouxe aí uma frase que eu achei interessante, né, que é: o objetivo nunca foi contratar o melhor candidato, mas sim o mais adequado para aquela função, né? Nem sempre o melhor candidato vai ser o candidato ideal, né? O mais alinhado, o mais adequado para aquela posição, para aquela função, né? Bom,
O que é recrutamento? Recrutar significa atrair pessoas, certo? O objetivo, então, é encontrar candidatos qualificados para disputar uma vaga. Dentro dos processos de recrutamento, existe aí o recrutamento interno, o recrutamento externo e também o misto, que vai ser explorado um pouco mais para frente ainda nessa aula, né? Bom, o que é seleção? Selecionar significa escolher, né? Diferente aí de recrutar, que significa, então, atrair pessoas, seleção significa, né, escolher, né, fazer escolha de algum potencial talento, né? Bom, eu trouxe novamente a frase que anteriormente aí a gente já tinha falado um pouco, né? Que é a seguinte: selecionar não significa escolher o melhor candidato, mas sim o mais adequado para determinada situação. Então, é nesse momento que a gente consegue apurar com mais qualidade o processo de escolha, né, para ocupação daquela posição. Bom, o processo começa muito antes da divulgação da vaga, né? O processo completo, da necessidade ao onboarding. Bom, surgiu então aí a necessidade, né? Precisamos aí de mais um colaborador, né? Precisamos aí de uma pessoa atuando em uma nova posição, né? Quer dizer então que surgiu uma necessidade. Precisamos encontrar um talento em potencial para conseguir aí resolver um problema, né? Conseguir aí atender a uma necessidade que surgiu a partir de alguma questão, né? Ou até mesmo de algum crescimento dentro da empresa. E, bom, a partir aí do surgimento da necessidade, caminhamos então para o planejamento, né? Como que vamos, então, executar aí o processo de recrutamento e seleção dentro da empresa, né? Bom, posteriormente a planejamento ter sido efetivo, vamos caminhar para a descrição da vaga. Posteriormente à descrição da vaga, é o momento da divulgação, né, do anúncio dessa vaga que está em aberto, né, na empresa, esse novo processo seletivo para encontrar um talento, um potencial, né? Posteriormente, então, surge a triagem, que é um momento aí de pré-seleção, né? A gente ainda não aprovou ninguém, mas a gente também aprova, começa, né, a aprovar inicialmente aqueles candidatos que se inscrevem no processo seletivo, né, que se interessam em querer ocupar essa posição. A partir de existir aí essa pré-seleção, caminha-se para as entrevistas, que é o momento onde vamos conhecer melhor esses potenciais talentos, né? Um momento onde também vamos apresentar para esses candidatos a vaga, apresentar a empresa, né? Bom, a partir aí das entrevistas, os candidatos ou o candidato, a candidata aprovada para aquela vaga, vamos então partir para a contratação daquele candidato, né? Desse novo colaborador. Mas não para por aí, né? Para a gente ter qualidade, assertividade e principalmente retenção daquele candidato, daquele novo colaborador, é interessante existir um bom onboarding, né? Um onboarding efetivo, um onboarding com qualidade. Bom, eu vou ter que sair aqui rapidinho para continuar na chamada, senão
iria fechar. Antes de anunciar uma vaga, né? Planejamento. Vamos lá. Quando surge aí, né, a necessidade de uma nova posição dentro da organização, dentro da empresa, a gente precisa entender o porquê que surgiu, né, essa necessidade. E como que a gente vai conseguir aí solucionar os problemas, né? Como que essa pessoa vai entrar, ocupar a posição e com efetividade conseguir ajudar a solucionar, né, os problemas que surgiu diante dessa necessidade. E aí, então, vale a pena a gente refletir algumas questões, né? Qual problema essa contratação resolve? É uma vaga nova ou substitui alguém que já operava, né, nessa posição? O que essa pessoa fazia no dia a dia, né? Se for, então, uma vaga que vem substituir alguém. Esse colaborador anterior, né? O que ele fazia no dia a dia? É muito importante a gente conseguir entender todas essas questões até agora, para no momento da construção do anúncio da vaga, a gente conseguir descrever aí com qualidade, né, com maestria, todos os problemas que a gente precisa solucionar, né, que vai então se relacionar diretamente com as atividades que esse novo colaborador, que esse novo talento vai precisar realizar para solucionar todos os nossos problemas. Então, por isso que a gente precisa observar aí um pouco mais a fundo, né? Bom, continuando. Do que vamos sentir falta com a saída desse colaborador anterior, né? O que precisa mudar nessa posição? Isso já ia até um a mais, né? Interessante, caso um colaborador que já existia, né? E essa vaga vem de uma posição que já era presente, né? Ao a gente observar que talvez tinha coisas que poderiam ser otimizadas, melhoradas, né? A gente então precisa pensar que precisamos mudar nessa posição para que todos os nossos problemas sejam então solucionados, né? Temos clareza do perfil ideal? É muito importante essa parte também, né? Qual que é o perfil que a gente busca para a nossa organização, para a nossa empresa? É importante a gente relacionar essa questão diretamente aí com o fit cultural, né, com o clima organizacional que se dá na realidade, no momento aí da sua organização, né? É importante entender o perfil para saber se é um perfil que dá match com o grupo que ele vai trabalhar, né? Bom, atenção, contratar sem planejamento aumenta muito as chances de erro. Construindo um anúncio estratégico. Vamos falar então a estrutura do anúncio, né? Os blocos que todo anúncio de vaga deve conter. Primeiro aí é empresa. Quem somos, né? O que fazemos? Eu acho que é um dos principais questões, né? É uma das principais aí características que precisa conter no anúncio, né? A gente precisa se apresentar, né, aí diante dos interessados a querer trabalhar na nossa empresa, né? É importante, então, descrever aí também, posteriormente, o cargo que esse novo talento está se inclinando a começar as suas atividades, né? Qual que é o cargo que ele irá ocupar dentro aí da empresa, né? Qual que é o modelo de trabalho? Quais são as
atividades, né? Quais são aí as funções, né, os descritivos de atividades que aquele colaborador, né, que aquele é, novo, novo talento aí que entra na organização vai ter que executar, né? O que ele vai precisar fazer aí todos os dias, né, para cumprir a sua função? Quais são as atividades importantes para aquela posição, né? Bom, é importante também ter os requisitos que a pessoa precisa ter para se candidatar e conseguir ser aprovado na vaga, né? Depende aí de vaga para vaga, mas então, dentro dos requisitos estamos falando, né? É uma vaga que precisa ter experiência anterior, né? É uma vaga aí que precisa ter alguma capacitação específica, alguma formação para conseguir efetivar aí as suas atividades diante, né, dessa posição, né? É, eu falei aí sobre experiência ser um dos requisitos, né? Como que a gente vai pensar, então, sobre experiência ser um dos requisitos? Além de fato, né, a gente talvez pensar em senioridade, que é se a gente está anunciando uma vaga júnior, uma vaga pleno, uma vaga sênior, uma vaga aí de direção, de coordenação, a gente vai entender, então, se é importante aquela pessoa ter já experiência anterior naquela área, né? E, além disso, é importante a gente entender se a gente vai ter tempo para poder treinar aquele novo talento, né? Se a gente, então, contrata alguém sem experiência, a gente vai precisar dedicar tempo para poder ensinar aí com qualidade, né? Como executar as tarefas. Se um candidato já possui alguma experiência anterior nessa área, pode ser que ele tenha uma proximidade maior com o setor, né? E acaba que esse momento de treinamento seja um pouco mais reduzido, né? Então, depende de fato aí da necessidade e da realidade do contexto da empresa. Diferenciais, né? Os diferenciais aí quer dizer então que não é necessário você, candidato, ter isso como aí, né, um requisito para estar ali se candidatando na vaga. Mas seria interessante talvez ter algo, né? Ter o quê? Então, cada aí vaga, cada posição teria aí os seus diferenciais específicos que seria mais atrativo para a empresa contratar, né, e selecionar aquele candidato. Importante, então, também no anúncio da vaga, ter a remuneração. Não necessariamente precisamos colocar já, de fato, a remuneração em números, né? A gente pode ali colocar a combinar. Tudo vai depender do cargo, tudo vai depender aí da posição, vai depender do mercado, depende também da realidade atual da empresa, da organização, né? Os benefícios também é muito importante conter no anúncio da vaga, né? Os benefícios que a empresa oferece. E, por fim, como se candidatar? Como que o candidato vai conseguir se candidatar à vaga? O que ele precisa fazer aí para se candidatar a essa vaga, né? Bom, escrevendo o anúncio na prática. Trouxe aí, desenvolvi, né? Criei um exemplo de um possível anúncio de uma vaga para o processo seletivo para contratar uma secretária, um secretário, né? Bom, então vamos lá, né? Temos aí o cargo, posição que aquele colaborador vai atuar, de secretária ou secretário, né? Trago aí, então,
uma explicação breve sobre a empresa, né? A Exemplovet foi um nome fictício que eu criei para imaginarmos como seria o anúncio de uma vaga, né? A Exemplovet é uma clínica veterinária comprometida com atendimento de excelência e bem-estar animal. Buscamos profissionais que compartilhem do mesmo, né, do nosso propósito. Bom, logo abaixo aí já estão os dados da vaga, né? Onde que a empresa fica localizada? Trouxe aí como exemplo a Vila Mariana, que é onde a análise fica localizada, né? Qual que é o modelo aí de contratação, né? Qual que é o modelo de atuação dessa vaga? É um modelo presencial, que o colaborador vai precisar estar aí todos os dias presentes, né, na empresa? É um modelo híbrido, onde existe dias presenciais e dias de home office? Ou é um modelo 100% home office? É muito importante estar aí nos descritivos, né, da vaga. Bom, qual que é o horário de trabalho? A gente também precisa deixar isso muito evidente, né, no anúncio. É de segunda a sexta? É de segunda a sábado? Né? Qual que é o horário? Né? É das 8 às 5? É das 7 às 5? Né? Tudo aí a depender da realidade, né? Depender aí já do que vem acontecendo dentro da empresa, né? O modelo de contratação, se é CLT, se é PJ, né? É muito importante deixarmos evidente também. Abaixo aí dos dados da vaga, a gente já apresentou a empresa, a gente já falou aí as informações principais, né, esses descritivos mais importantes para a pessoa saber o que ela está, né, no que ela está se candidatando, né, onde vai ser esse trabalho, né, como vai funcionar, quais são aí, né, o modelo de trabalho. Abaixo, então, dessas informações vem as atividades que aquela pessoa vai ter que realizar diante desse cargo, né? Bom, pensando aí numa secretária, como exemplo, eu coloquei atendimento presencial, telefônico e via WhatsApp, agendamentos e organização da agenda, cadastro nos sistemas e rotinas da recepção. Acredito aí que os descritivos de atividades pode ser que sejam maiores, tenham mais coisas, né? Mas eu trouxe esses aí como exemplo. O que a gente precisa saber, então, para fazer os descritivos da atividade? Foi o que eu falei anteriormente, né? A gente precisa, então, entender quais são as nossas dores sobre aquela necessidade, né? Como que a gente vai conseguir aí solucionar o nosso problema? O que esse candidato, né? O que esse novo colaborador vai precisar fazer, realizar, né? Quais são as atividades que ele vai precisar cumprir para que todos os nossos problemas, todas as nossas necessidades sejam solucionadas. É nesse momento que a gente vai conseguir, através lá do planejamento, né, trazer aí para a descrição do anúncio, né, para o desenvolvimento do anúncio. Logo após, é importante, então, a gente trazer aí os requisitos para poder se candidatar nessa vaga, né? Coloquei, então, como exemplo, ter uma boa comunicação verbal e escrita, organização, proatividade e responsabilidade, facilidades com sistemas e pacote Office, dependendo do sistema, né? Tudo aí vai ser de acordo com o sistema, então, que a empresa utiliza, né? Lidar com múltiplas demandas e públicos. Bom, os requisitos, de fato, nada mais vão ser do que aquela pessoa, do que aquele candidato precisa ser ou precisa ter para poder executar aquela função, para poder ocupar essa posição, né? O desejável, né? Bom, experiências em clínicas veterinárias ou de saúde anteriormente, né? Ter tido essas experiências, talvez é interessante ali para poder ter
mais facilidade nesse processo de treinamento, né? Afinidade com animais e trabalho em equipe seria muito interessante, né, para essa posição em específico, mas são dois exemplos que não necessariamente, né, é um requisito, é uma necessidade para trabalhar. Mas caso essa pessoa tiver, vai ser muito mais atrativo aí para o recrutador, né? Bom, e por fim, posteriormente, a gente precisa então falar sobre remuneração e benefícios, né? Ou a gente vai colocar aí um valor definido que já é estudado, elaborado, né, pensado aí diante de cada realidade de cada empresa e de cada posição. A gente então vai falar aí sobre como colocar essa remuneração. Ou a gente vai colocar ela em números, ou a gente pode colocar a combinar. Tudo vai depender da posição e também da realidade do mercado, né? Tem posições aí que fazem mais sentido já deixar explícito o valor diretamente, e tem posições, às vezes, que é mais estratégico ser combinado, né? No momento aí das entrevistas, né? Qual é a expectativa de remuneração daquele candidato? E, bom, também, então, é importante no anúncio da vaga ter aí definido, né, e exemplificado, né, e ter colocado no anúncio todos os benefícios que aquela empresa oferece, né? Oferece vale transporte, oferece vale alimentação, coloquei aí o Total Pass, né, plano de saúde, então todos os benefícios que aquela empresa oferece é ideal que a gente coloque também no anúncio da vaga, né? E por fim, aí eu acho que um dos mais importantes, né, é como esse candidato pode se inscrever no processo seletivo. Eu trouxe aí um exemplo, né? Enviar o seu currículo para o e-mail recursoshumanos@exemplovet.com, né? E, bom, não necessariamente o candidato aí precisa mandar o currículo para o e-mail. Talvez, dependendo aí da realidade da empresa, da organização, esse currículo pode ser enviado pelo WhatsApp, né? Esse currículo talvez é interessante ser entregue pessoalmente. De fato, é muito variável, né? De acordo aí com cada realidade, de acordo aí com os costumes que também aquela organização já realiza, né? E também a gente vai falar aí logo em seguida, né? Não necessariamente precisam enviar diretamente o currículo para organização, para a empresa, né? Existem hoje em dia aí várias plataformas, né, de atração aí de talentos que já existe um perfil do candidato onde vai ser então realizada uma possível triagem diante, né, de acordo com aquelas informações de acordo, né, com os dados que estão aí nesse perfil dentro dessas plataformas. Bom, duas perspectivas aí, né? O que torna uma vaga atrativa, o que possivelmente torna uma vaga atrativa. O que o candidato procura, né? E o que a empresa procura. Essas duas questões é importante andar junto, né? No anúncio aí da vaga, né? O candidato ele vai bater o olho e ele vai aí logo ver se o salário atende às expectativas dele, se o salário tiver anunciado, né? Se não, vai ser um momento aí de análise que ele vai ter posteriormente, quando ele conseguir ter acesso ao valor que é a remuneração, né? O candidato procura também crescimento, né, dentro de uma organização. Em muitos casos, dependendo aí da posição, né, dependendo aí do cargo, a estabilidade e evolução do colaborador dentro da empresa é muito crucial aí para ele decidir
entrar na organização, né, decidir aí sim, até mesmo se inscrever no processo seletivo, né? O candidato procura o ambiente, benefícios, propósito, em alguns casos, flexibilidade, né? O que a empresa procura? Competência, comprometimento, que tem aí fit com a cultura da organização, né? Comportamento daquele colaborador, né? E resultados, é claro, né? E por que aí, né, existem essas duas perspectivas que vai relacionar diretamente, né, a atratividade da vaga, né, do anúncio aí. Basicamente, a gente então vai precisar compreender essas questões que a empresa procura e deixar, de certa forma, aí, clara na vaga, né? Para que, com isso, os melhores candidatos, os candidatos aí que estão mais inclinados a se identificarem, né, com a cultura da empresa, que a empresa procura, vai ser mais fácil eles se satisfazerem com o que eles procuram, com o salário, com o crescimento, com o ambiente, com os benefícios e os propósitos, né? Bom, recrutamento aí, né? Frentes de recrutamento interno e o externo, né? O recrutamento interno, né, tem algumas características. Ele é mais rápido, ele tem menor custo, motiva a equipe, né? E o colaborador já conhece a empresa, né? O externo traz novas ideias, amplia possibilidades, pode possuir uma experiência diferente, né? E renova o time. Quando usar cada um? Depende. Depende do perfil, depende da urgência e do momento da empresa, né? Geralmente, quando anunciamos aí, né, um recrutamento interno, a gente precisa, então, fazer uma análise anterior, né? Quando a gente vai falar aí de senioridade, por exemplo, né, caso seja uma vaga, por exemplo, né, seja uma vaga pleno, anuncie uma vaga pleno. Eu tenho algum colaborador dentro da minha organização que é júnior? Será que ele não está no momento de ganhar uma promoção, né? Então, pode ser que seja ideal o anúncio aí do recrutamento ser interno, ou até mesmo uma posição aí competitiva, pode ser que faça sentido diante aí da realidade da empresa anunciar essa vaga internamente. Bom, quando aí então a gente anuncia um externo? Quando a gente de fato não tem ninguém dentro da empresa que consiga ocupar essa posição. É uma posição nova que nunca foi ocupada, né? É uma posição aí que talvez exija certos requisitos, né? É uma posição que a gente tem aí a intenção de ampliar as possibilidades, ideias. Então, talvez faz mais sentido, né? E seja ideal o recrutamento ser anunciado de forma externa. E também existe o misto. Pode ser que um anúncio faça mais sentido ser anunciado aí tanto internamente quanto externamente. Bom, onde divulgar a vaga, né? Atualmente, aí com a modernidade, a gente então tem várias plataformas de ATS, é um termo aí usado dentro do recrutamento, dentro do recursos humanos, né? Principalmente aí do subsistema de recrutamento e seleção, né? Que são as plataformas de atração de talentos, né? Antigamente, as vagas eram anunciadas em jornais, em rádio, né? Em panfletos, né? Até mesmo existia aí os anúncios através de boca a boca, né? Que, querendo ou não, era
bem efetivo, tinha muita qualidade, aí até hoje existe, né, o anúncio boca a boca. Bom, onde divulgar a vaga? Quais são as plataformas aí atualmente que eu percebo que são bem faladas e bem vistas, né, num sentido geral, assim, né? Bom, o LinkedIn é a principal plataforma aí quando a gente vai falar do meio corporativo, né, do meio organizacional. Encontramos, então, aí perfis de diversos profissionais com diversos tipos de especialização. Outras plataformas aí, Indeed, Gup, InfoJobs, Cato, Solids. As redes sociais também entram aí como uma ferramenta bem estratégica para poder anunciar a vaga, né? Indicações, que é o boca a boca, que acabei de citar anteriormente, né? Grupos de WhatsApp. Eu coloquei aí também como exemplo para vocês terem aí como espelhamento, acho que não necessariamente espelhamento, mas a título de curiosidade, né? Onde que a análise anuncia as vagas que a gente tem disponível? Na sua grande maioria, né, é no LinkedIn, é onde a gente acaba tendo aí um maior retorno, visto que a análise é uma agência de marketing, está aí direcionada, inclinada ao meio corporativo. Então, o LinkedIn é uma ferramenta muito efetiva, muito eficaz para conseguirmos resolver aí os nossos problemas, né? InfoJobs, também anunciamos, Nakato, e ultimamente decidimos começar a anunciar em redes sociais, que teve aí um bom retorno, né? Podemos dizer aí que foi até um sucesso para conseguirmos encontrar novos potenciais talentos para a nossa organização, né? O canal ideal depende de onde está o perfil da vaga. É isso que eu disse quando eu falei sobre o LinkedIn ser uma rede social aí do meio corporativo, né? Então, assim, o canal ideal, de fato, depende do perfil da vaga. Onde aquele perfil se encontra, né? Será que um candidato aí a secretária, né, a secretária, que foi um anúncio que a gente criou, né, que eu criei anteriormente, apresentei para vocês. Será que uma secretária a gente vai encontrar mais no LinkedIn? Ou será que ela está mais presente, talvez, nas redes sociais? Será que a gente consegue identificar ela melhor aí pelas indicações, né? A gente precisa, então, fazer uma pesquisa rápida, né, no mercado, e uma pesquisa rápida mostra o que o mercado espera e a média salarial da posição. Então, a gente vai precisar entrar, talvez, em todas essas plataformas, pesquisar a quantidade de vagas que tem em cada plataforma para ver qual que faz mais sentido naquele momento para aquela posição, né? E a gente também consegue entender uma média salarial do mercado. Como que está a competitividade daquela posição, daquela vaga, né? Bom, o título da vaga, ele é bem importante aí, no momento, né, da candidatura dos novos talentos, né? Título da vaga deve ser claro, com cargo e senioridade, podendo trazer localidade, modelo de contrato e trabalho. Trouxe aí como exemplo a minha posição. Eu sou analista de recursos humanos júnior dentro da análise, né? E aí, eu coloquei, então, o meu cargo e trouxe nesse destaque em verde, né, exemplo, né? Por que que é importante, então, a gente colocar algumas questões, né, algumas coisas no próprio anúncio, né? O modelo aí de trabalho é CLT ou é PJ, né? A localidade de onde fica a empresa, né? E o modelo de trabalho, ele é híbrido, ele é presencial. Por que que isso é importante? Um candidato, né, quando bate o olho na vaga, se ele identifica
que não faz sentido para ele, né, talvez trabalhar como PJ, ou não faz sentido para ele, né, a localidade, ou o modelo aí de trabalho, que é híbrido presencial, ele nem vai perder o tempo de se candidatar. E isso é muito interessante, que logo no título da vaga já começa um filtro, já começa, né, um processo aí onde a gente vai conseguir selecionar com melhor eficiência e qualidade os candidatos, né? Bom, se o anúncio da vaga ele é pleno, ele é sênior, é de coordenação, um candidato que se identifica júnior, ele nem vai perder o tempo dele de se candidatar numa vaga de coordenação, por exemplo. Então, acaba aí que é um momento que já existe a filtração aí, né, de todos os candidatos. Bom, um filtro natural de captação, né? Quem não se identifica com a senioridade, o contrato ou a localidade desiste antes de se inscrever. Isso concentra o processo em que em quem faz sentido, né? Plano de ação do processo seletivo, né? Bom, primeiro momento aí, definir o responsável para aquele processo seletivo, né? Definir, então, posteriormente, as etapas, como que vai funcionar. Esse candidato, ele vai, então, enviar o currículo, a gente vai chamar ele para uma entrevista, e quantas etapas são interessantes ele ter aí, né? Quantas entrevistas talvez é interessante ser realizadas no candidato? Bom, definir o responsável para o anúncio, para o processo de recrutamento e seleção é muito importante, porque a gente já vai conseguir, então, definir as etapas. Em primeiro momento, é interessante aí investigarmos o perfil, né? As primeiras impressões que a gente consegue tirar daquele candidato, né? Posteriormente, talvez, é mais interessante, então, averiguarmos a capacidade técnica, o repertório técnico daquele candidato, né? Então, aí já estamos falando de duas etapas. E aí, por fim, talvez é importante fazer aí uma entrevista, né, com o diretor da empresa, né? E aí a gente está falando aí de uma outra etapa. Então, a gente precisa aí ter clareza de como vão ser essas etapas em si, né? Bom, uma outra questão muito importante é o prazo. Quanto tempo vamos ter aí dentro do nosso plano de ação para realizar a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa, né? Até mesmo para levar para os candidatos, né, o prazo que a gente dá para ele de respostas, né, diante aí do avanço, da continuidade, da possível aderência no processo seletivo, né. Entrevistas, que aí já a gente vai, então, desbravar aquele candidato, né, saber o máximo que a gente pode nesse momento aí, quem ele é, o que ele faz, o que ele gosta, como que é o perfil dele, né, e, bom, posteriormente aí testes que pode ser então realizados nessa fase de compreender as habilidades técnicas, o repertório técnico daquele candidato, né? Um feedback tanto positivo quanto negativo, se o candidato foi aprovado para a próxima etapa, né? Se ele continuou na próxima etapa, ou se não, ele não foi aprovado, né? Então aí a gente também precisa dar um retorno, né? Trazer aí um feedback para ele. E, posteriormente, então, a contratação. Cada etapa com responsável e prazo, definir quem conduz, quais etapas existem e o prazo que cada uma evita que o processo se arraste. Bom, triagem de currículos. O que observar em cada currículo, né?
É muito importante, então, a gente entender as experiências anteriores que aquele candidato teve, né? Se faz sentido, talvez, se relaciona direto com o que a gente busca para aquela vaga, né? O tempo que eles ficaram nas empresas, né, que aquele candidato ficou na empresa, é importante para saber aí a rotatividade até mesmo dele dentro do serviço, né? Se é um candidato aí que é um pouco mais estável, né, diante de se interessar em se estabelecer em um lugar, né? A formação, se caso aquela vaga exija, né, formação, a evolução profissional, né? Se é então aí um candidato onde consegue transmitir um perfil de evolução conforme os cargos que eles foram ocupando, né, nas experiências anteriores, organização, né, e também aí compatibilidade com a vaga, que é um momento então que a gente vai ver. Será que eu marco uma entrevista com esse candidato? Será que faz sentido, né? É isso que a gente precisa, então, observar, né, nesse momento de triagem de currículos. Evite eliminar um candidato apenas pelo currículo. Ele conta parte da história, não toda. Então, por isso que a gente também precisa ter um olhar atento aí a todas essas questões pontuadas. Bom, chegamos aí no fim da nossa aula, né? E na próxima aula, então, vamos entrar um pouco mais sobre as ferramentas de seleção, sobre as entrevistas, perguntas estratégicas para se realizarem nas entrevistas, né? O onboarding e também o turnover, que é aí processo de rotatividade. Bom, caso tenham dúvidas aí, posteriormente vão ser respondidas. Agradeço quem acompanhou até esse momento da aula e fico por aqui então. Tchau, tchau.